A paz do Senhor Jesus para você. Louvado seja o nome do Senhor por nesta noite estarmos juntos. Pela manhã já foi uma bênção e é uma alegria muito grande poder conhecer mais uma parte do povo de Deus. Esse Brasil só tem gente bonita, Pastor Coca. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nessa alegria ainda de nós louvarmos a Deus, você já foi abençoado com esse louvor tão bonito que nós dedicamos ao Senhor. Eu queria te convidar mais uma vez a você abrir o seu coração para a gente falar com o Senhor nesta noite, para que Ele revele a sua vontade para cada um de nós, e nessa mesma noite, que Ele também nos revista de poder dos altos céus, para que a gente tome uma decisão muito importante nessa noite, em nome de Jesus. Então feche seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, nesta noite, Senhor, nós colocamos a nossa vida sob os Teus cuidados. Não temos dúvidas que a influência do Teu Espírito se faz presente nesse lugar. Ele está pairando aqui em nosso meio. E assim, Senhor, como no início desse mundo a terra estava desordenada e o Senhor colocou ordem, o Senhor colocou no lugar, nós suplicamos a Ti que essa mesma bênção venha sobre cada família, sobre cada lar. Nós queremos, Senhor, que a nossa família esteja ordenada, esteja orientada, esteja sob os Teus cuidados. Que cada lar aqui representado receba nesta noite a bênção do Senhor Jesus. Que cada filho cresça na graça, na estatura do Senhor Jesus. Que os pais, que a mãe, que o pai recebam dos altos céus sabedoria para conduzir, Senhor, esse rebanho especial que o Senhor colocou nas nossas mãos. E o Senhor disse que é a nossa herança. Fica conosco, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida. Entregamos a Ti tudo que nós temos e tudo que nós somos. Oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero me apresentar aqui para vocês rapidamente. Agora sim, agora ficou bom. Isso aí, muito bem. Essa daqui é a minha família. Eu sou natural do Amazonas, a terra que mana peixe com açaí. Tem alguém aqui que é lá do norte? Que bênção. Estava em Ponta Porã. Tem um amigo lá, que lá ele vende açaí, vende farinha lá do norte. Tem castanha do Pará. Eu já trouxe 1 quilo de castanha de lá para bater com açaí e banana. É uma bênção. E Deus foi tão bondoso comigo que Ele me deu essa linda esposa. O nome dela é Jéssica Maísa, enfermeira, e ela é natural lá do Pernambuco. Você sabe que todo homem bom tem que ter uma esposa brava do seu lado. Diga amém, irmão. Tem alguém aqui que casou com uma mulher brava? Só levanta a mão para me ver. É uma bênção. Eu fui ontem com alguns missionários jogar futebol, e enquanto nós estávamos jogando ali em Ponta Porã, teve um rapaz, 2 que perguntaram se podiam jogar. A gente pode jogar com a gente. E aí, enquanto nós estávamos jogando, ele jogou uma partida. Daqui a pouco chegou alguém lá para buscá-lo. Sabe quem foi? Mulher boa é assim, que vai buscar o marido lá na quadra de futebol. A minha esposa é natural do Pernambuco, e fruto desse amor já nasceram 2 crianças. O Benjamin, que tem 7 anos, e a Julisté, que tem 5. E eu vou lhe falar, irmãos, é uma bênção de Deus nós sermos pais. É um privilégio. Como a família conserta um homem, como a família é utilizada por Deus para nos amadurecer mais. É um privilégio de Deus ser pai, ser mãe. Diga glória a Deus. Dá um trabalho, menino, para. Tem pais às vezes que deixam até de vir para a igreja por causa das crianças. Mas deixa eu te falar uma coisa: é melhor correr na igreja do que correr depois da igreja. É melhor estar aqui, deixa chorar, deixa gritar,
mas pode ter certeza que a semente que é lançada um dia vai prosperar, vai frutificar para a glória de Deus. Diga amém. Em nome de Jesus. E essa daí é minha família, e Deus colocou em nosso coração um ministério que é voltado também para a família, sobre a influência da mídia nos lares cristãos. É um assunto muito importante, é um assunto atual, todos nós somos influenciados por isso, e eu creio que nessa noite Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 2, aí também está sendo projetado, livro de Juízes capítulo 2, a partir do versículo 8 em diante, a palavra de Deus, ela traz esse texto, e diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia quem? Ao Senhor, e nem tampouco as obras que fizera Israel, então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, pois serviram aos Baalins. Louvado seja Deus pela leitura da sua santa e poderosa palavra. Aqui está falando sobre geração. O contexto aqui é a morte de Josué, um grande homem de Deus, um grande patriarca, um grande líder espiritual. Enquanto ele estava na liderança, as coisas aconteciam. Ele educava bem o povo, ele ministrava ao coração do povo, e a Bíblia diz que após a sua morte, algo terrível aconteceu. Aquela geração de crianças cresceram, mas não para continuar aquele legado. Elas cresceram, e a Bíblia diz que não conheciam ao Senhor, e nem tampouco as obras que fizera Israel, e eles serviram aos Baalins. Como é que pode, naquela geração, nós podemos nos perguntar ao ler o texto, uma geração que tinha tantos milagres visíveis, era notório a presença de Deus, o mar se abria, os muros caíam, povos e nações eram conquistadas por meio de Israel, e por intermédio direto da influência de Deus, o anjo descia para falar com os homens. E nessa geração de tantos milagres, a Bíblia diz que uma geração inteira se perdeu. Eles não conheceram ao Senhor muito, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. O nosso coração fica apertado ao ler o texto. Nós ficamos com muitas dúvidas ao ler esse texto, porque a gente se pergunta, mas como é que uma geração se perde em um período que tem tanto milagre, tem tanto homem de Deus? Como é que aquelas crianças que foram ministradas por Josué, por Caleb e tantos outros, como é que eles crescem e se esquecem de Deus? Você sabe que Deus tem uma pedagogia para dar continuidade ao legado do cristianismo. E esse legado de Deus, ele conta muito com os pais, em especial com o pai. Porque naquela época, que também era para ser assim hoje, o pai era responsável em reunir a família, e ele tinha que ensinar, doutrinar, discipular os seus filhos, porque depois eles iriam crescer, aqueles filhos iriam formar famílias, e depois aqueles filhos iam ter outros filhos, e então iam ensinar para eles, e aquilo ia passar de geração em geração. Mas o texto diz que os filhos crescem, abandonam os caminhos de Deus, toda aquela geração se perde,
E aí uma das causas que nós podemos dizer que levou aquela geração a se perder, foi porque os pais, eles fecharam a Bíblia dentro da sua casa. Os pais não priorizaram o reino, não priorizaram a palavra, não colocaram em prática o texto que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Não colocaram em prática o Shema, capítulo 6, livro de Deuteronômio, que está lá: quando tua criança levantar, faça o que com ela? Inculque a palavra. Ao dormir, inculque a palavra. Qualquer atividade que a criança estiver fazendo, inculque a palavra. Não existe uma outra forma, não tem uma outra maneira, não dá para modernizar sem aplicar os princípios da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Essa mesma causa que levou aquela geração a se perder, é a mesma causa que vai levar a nossa geração a se perder. É uma geração como a nossa, onde a vida está tão corrida, está tão frenética, a nossa agenda está lotada, nós se envolvemos tanto no trabalho, depois do trabalho tem academia, tem um curso, tem uma profissão, menos o que é mais importante, que é a nossa família. É uma geração como a nossa, onde é muito fácil nós terceirizarmos a educação dos nossos filhos para pessoas, para as babás eletrônicas, menos parar com elas e educá-las no caminho em que elas devem andar. Outro dia, esse rapaz aqui, Edgar Hoover, ele é ex-diretor do FBI, ele apresentou 3 causas da delinquência juvenil, e as 3 causas que ele coloca são essas daqui. Ele falou isso há um tempo atrás, na época ele falou televisão, mas hoje a gente pode trocar tranquilamente, pela tecnologia mais atual, celular, um tablet ou coisa parecida. Então a primeira ele falou televisão, a segunda más companhias, e a terceira falta de orientação religiosa. Onde? No lar. Ele não é cristão, mas ele falou que a orientação religiosa, ela é crucial na vida de uma criança, e pode preservá-la de uma delinquência juvenil. Tem um instituto que faz pesquisa nas igrejas, é um instituto norte-americano, o Instituto Barna. Outro dia, eles divulgaram que apenas 2% das famílias cristãs realizavam o culto doméstico. Eu pergunto para vocês, é muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Pouquíssimo, é muito pouco. As famílias que fazem o culto doméstico estão entrando em extinção. Muitos alegam que a vida é corrida, isso é para todo mundo. Mas o que está em jogo, amigos, não é uma carreira bem sucedida. O que está em jogo não é uma conta bancária verdinha. O que está em jogo é uma geração. O que está em jogo é a salvação dos nossos filhos. O que está em jogo é a consagração do que Deus colocou nas nossas mãos, que são os nossos filhos. Tem muitos pais que estão tendo muito êxito fora da sua casa. Tem muita gente aplaudindo você, tem muita gente elogiando você por sua liderança eficaz, mas dentro de casa está uma negação. Esses dias eu saí com alguns pais, e eu achei tão bonito a expressão de um filho para o seu pai. Enquanto nós estávamos brincando ali, pais e filhos, um dos filhos falou bem assim: pai, com muita naturalidade ele falou: hoje é o melhor dia da minha vida, porque eu estou com você. É algo tão óbvio, mas é o mais importante para a vida dos nossos filhos, é o fator tempo. Você sabe, não é presente, é presença. Diga glória a Deus. É isso que pode resolver muita coisa na vida dos nossos filhos. Então, para aquela geração de Josué, o que levou aquela geração a se perder foi que os pais
eles decidiram fechar a Bíblia dentro da sua casa, terceirizar para coisas, para pessoas, babás eletrônicas, mas eles não dedicaram tempo para educar os seus filhos. E quando a gente não dedica tempo para educar os nossos filhos, alguém vai educar por nós. Outro dia, identificaram a rotina de uma criança, 26% do tempo dela, ela passa onde? Na escola. 33% ela passa dormindo, 40% ela passa em casa, e apenas 1% ela passa onde? Na igreja. A nossa casa, ela deve se tornar uma igreja, diga glória a Deus. As nossas crianças, elas estão crescendo sem um parâmetro. As nossas crianças, elas estão crescendo sem uma referência. Pastor, parâmetro, referência de quê? De pais que oram juntos com ela, de pais que consagram seus filhos a Deus. Uma das maiores referências para mim na Bíblia é Jó. O Jó, ele era muito ocupado, um homem de muito negócio, era o mais rico da sua geração, mas o Jó, ele não deixou se corromper por isso. A Bíblia diz que esse servo, esse homem de Deus, ele se levantava de madrugada, não simplesmente para orar a Deus e dizer: Senhor, ajuda os meus filhos a serem aprovados no Enem, para eles tirarem a melhor nota, por mais que isso seja importante. Senhor, ajuda para que o meu filho seja muito próspero financeiramente, por mais que isso seja importante. Ele se levantava de madrugada, ele orava a Deus e dizia: Senhor, se os meus filhos estão blasfemando contra Ti, Pai, perdoa-os. O Jó, ele não deixava ser enganado pelos seus olhos, porque os nossos olhos só conseguem ver o exterior, e às vezes nós nos conformamos com isso como pais. Quando os filhos estão tendo um bom comportamento, ou participando de alguma coisa, isso não basta. Então Jó, na sua oração, ele falava: Senhor, eu não quero ser enganado por aquilo que eu estou vendo. O Senhor que esquadrinha o coração, sabe o que vai lá dentro da alma. Pai, se eles estão blasfemando contra Ti, quando eles estão com os amigos, quando eles estão na escola, quando eles estão fazendo qualquer outra atividade, se eles estão blasfemando contra Ti, Senhor, perdoa-os. Era uma oração de salvação, era uma oração de consagração. A criança, ela passa apenas 1% do seu tempo na igreja. É pouquíssimo tempo demais. Na maioria dos casos, é só um culto para as crianças. Em casa não tem referência, não tem oração, não tem estudo da palavra. Eu pergunto a você, sendo bem sincero, 1% apenas, vale a pena sim ou não? Só se for um milagre de Deus, do mais poderoso que tem. Porque o trabalho que Deus deixou para os pais é dentro de onde? Dentro de casa. É por isso, meus irmãos, que se nós dedicássemos mais tempo em casa para doutrinar, discipular, educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, as professoras da salinha não teriam tanto trabalho. Que eu vou te falar, essas servas de Deus, tem dias que elas faltam sair correndo de dentro dessas salas. Só se aqui for diferente. Se nós educássemos melhor nossos filhos, as professoras, elas sofreriam menos na salinha. Diga glória a Deus. E o inimigo, ele sabe como trabalhar. Ele tem a sua forma de agir. Ele tem os seus ataques, podemos dizer, personalizados. Ao longo da história, inclusive, se você perceber, ele já utilizou vários métodos, várias estratégias
para acabar, para aniquilar com as famílias, com o povo de Deus. Uma das suas estratégias foi a perseguição, derramamento de sangue, coação física, morte dos cristãos. Ele pegava os cristãos, colocava no Coliseu Romano, vinham os carrascos, vinham as feras, e aquilo ficava um espetáculo ao público, mas algo ali acontecia. Aqueles mártires que entregavam a sua vida a Deus, o testemunho era tão grande diante da morte, que ao as pessoas verem aquilo ali, aquele ato tão grande de fé e ousadia diante da morte, as pessoas começavam também a entregar o coração para Deus. O sangue dos mártires era como sementes lançadas ao ar, como disse Flávio José. E o inimigo viu que essa estratégia não dava muito certo, porque morria um, nasciam mais outros cristãos. Então ele mudou a estratégia. Ele sabe trabalhar, e a principal estratégia dele hoje, em nossos dias, não é mais perseguição, pelo menos aqui na nossa geografia. Agora o ataque do inimigo é um ataque frontal. Repete comigo: é um ataque frontal. Porque ele sabe que ao dominar a nossa mente, ele vai dominar todo o nosso corpo. Ele sabe que os olhos são as janelas da alma. Inclusive, a palavra de Deus diz que nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Nós somos resultados daquilo que nós escutamos. Nós somos resultado daquilo que nós lemos. Aquilo que eu e você passamos tempo, nós nos transformamos naquilo. Pode observar, por exemplo, uma pessoa que passa a tarde inteira ali naquele Brasil Urgente, Cidade Alerta, aqueles noticiários que é só coisa de derramamento de sangue, perseguição policial, essas coisas todas. Essa pessoa que passa o dia inteiro, a tarde inteira, vendo esse tipo de noticiário, pode perceber que é uma pessoa insegura, medrosa, é uma pessoa que está todo o tempo assim, com medo, porque ela está sendo transformada naquilo. Então o inimigo, ele tem um ataque personalizado para cada público, para cada auditório. Por exemplo, para o público infantil, o principal ataque dele, em especial para o público masculino, é a famosa ideologia de gênero. Passa muito rápido, nós não conseguimos perceber, até porque na maioria das vezes, quando eu e você colocamos para os nossos filhos assistir algum tipo de conteúdo infantil, a gente está ali ocupado fazendo uma atividade na cozinha, limpando a casa, e aí a criança está muito antenada com aquilo que ela está vendo. Mas antes de eu avançar nesse assunto, olha aqui para mim rapidinho em nome de Jesus. A tecnologia, irmãos, pode ser uma bênção para a nossa vida, sim ou não? Deus deu sabedoria para o ser humano, Deus deu inteligência para o ser humano. A tecnologia, ela pode ser utilizada para ganhar almas. Hoje pela manhã, enquanto eu estava ainda em Ponta Porã, saí para fazer uma caminhada de manhã cedo, liguei para minha mãe, orei com a minha mãe, fiz o culto com a minha mãe, liguei o vídeo, fiz o culto com ela. Então a tecnologia pode ser uma bênção, customizou a nossa vida, facilitou a nossa vida, porém, nós não podemos também ignorar, fechar os olhos, cruzar os braços, para diante de tanta má influência que ela trouxe também para a nossa vida. Com a chegada da tecnologia, parece que nós ficamos mais alienados de nós mesmos, das outras pessoas e até mesmo de Deus. Cada dia que se passa, as pessoas estão conectadas com centenas de pessoas, mas presencialmente elas estão sozinhas. Então o inimigo sabe trabalhar, ele pega algo bom e ele pode utilizar para fins que podem escravizar uma pessoa. O desenho, por exemplo, do Bob Esponja, e tudo que eu vou falar para vocês daqui para frente, não é nada subliminar, é tudo explícito, está tudo explícito.
O desenho do Bob Esponja, é muito comum aparecer lá cenas onde o Patrick com o Bob Esponja estão simulando cena de um casamento, beijando-se um com o outro. A criança que está antenada ali vendo, ela vai replicar do jeito que ela viu. Pastor, por quê? Porque uma criança, ela não sabe diferenciar o que é literal e o que é simbólico. Para ela, tudo é literal. Ela vê aquela cena, ela vê aquela imagem, ela vai interpretar na íntegra. Aí no outro dia ela vai para a escola, ela começa a beijar o amiguinho, o menino começa a querer beijar o outro menino. Se tem uma criança aqui que está me escutando, menino, olha aqui para mim em nome de Jesus. Ei, a mulher, a menina é para a gente cuidar, diga amém. Não para imitar, diga glória a Deus. É para a gente cuidar, é para a gente proteger. A principal, por trás desse desenho, a principal obra do inimigo é a ideologia de gênero. Tem um outro desenho também, esse daqui é o Xol. Esse menino, ele encontra um anel mágico, ele coloca no dedo e ele se transforma em uma menina super poderosa. Olha aí, vai ter um áudiozinho aí. Na hora da ação, ele se transforma numa menina, coloca o anel, e aí então ele se transforma em uma menina superpoderosa. Uma criança que tem esse tipo de conteúdo, com muita facilidade, ele vai almejar a mesma coisa. É por isso que Isaías capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. A Bíblia está dizendo que vai chegar um tempo onde as pessoas seriam tão tomadas pelo relativismo, que elas iriam dizer bem assim: pastor, não tem nada a ver. Chegaria um momento que as pessoas iriam me dizer bem assim: ó, pastor, essa cor não é preta, é azul. Alguém que já ouviu isso por aí? Pastor, não é tão bem assim que funcionam as coisas. Alguns às vezes chegam comigo e falam bem assim: pastor, eu sei filtrar. Até para você e eu que sabemos filtrar as coisas, pelo menos é isso que o apóstolo Paulo diz, que nós temos que reter aquilo que é bom. Mesmo assim, devemos ter muito cuidado. Devemos ser estritamente criteriosos, porque eu vou lhe dizer uma coisa, amigos: nesse mundo de pecado que nós estamos vivendo, tem pouquíssimas coisas que nossos olhos ainda conseguem descansar. São pouquíssimas as coisas. Quando a Bíblia diz que nós somos transformados pelo que nós vemos, a Bíblia está falando sobre isso. Então chegaria um tempo onde as pessoas iriam falar bem assim: ó, agora o mal é bom, agora o amargo é doce, agora a treva é o que? Luz. Chegaria esse tempo onde as pessoas iriam ser dominadas por esse relativismo. O amargo é doce. Nós estamos em uma geração, irmãos, que o mal nunca foi tão aplaudido, o mal nunca foi tão idolatrado. Nós chegamos no ápice onde as pessoas estão dizendo: o mal é bom. Ou para muitos, eles dizem bem assim, ó, vamos interpretar. E o clímax de tudo isso foi essa série quando foi lançada. Se fosse há um tempo atrás, não teria tanto sucesso como teve. Se fosse, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, essa série não teria êxito aqui no Brasil. Mas o inimigo percebeu que ele tem uma janela aberta, que as pessoas ficaram tão pós-modernas, que elas chegaram a dizer: não tem nada a ver.
Deixa eu falar uma coisa para você aqui em nome de Jesus. Nós devemos nos modernizar, diga amém. Mas nós não podemos nos mundanizar, diga misericórdia. Foi lançada essa série, e nessa série, o Lúcifer é a vítima, é o coitadinho, é o inocente. Deus, o Pai, é o tirano, é o perseguidor, que não entende as pessoas, que só quer castigar, que só quer perseguir. E pasme, irmãos, que teve de crente assistindo essa série, só Jesus na causa. Teve crente que rasgava a noite assistindo, mas quando tinha vigília, culto da virada, quando o pregador às vezes por algum motivo atrasava 10, 15 minutos, já estava falando mal no coração, mas a prioridade dele era outra. Chegaria um tempo onde as pessoas iriam dizer: o mal é bom, o amargo é doce. A Bíblia está falando sobre isso. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, tem muitos desenhos, mas eu queria focar naquele ali dos Minions. Quem aqui já assistiu Minions? Só levanta a mão para ver rapidinho aí. Olha aí, pastor, não anota o nome não, pastor, pelo amor de Deus. Está aqui, ó. O nome Minions significa servos ou capangas do mal. No filme, você vai perceber o seguinte, que eles estão em busca literalmente do mal. Eles querem servir ao mal, eles estão perseguindo o mal, e eles só vão parar só vão parar quando encontrarem o mal, e não é qualquer mal, é o malvado favorito. No encarte, para você ter uma ideia do filme, isso aqui não é montagem, foram eles mesmos que lançaram. Está aqui, ó. Não sei se vai dar para você ler, ali também está bem visível, mas aqui, ó. Aqui está escrito, tá dando para todo mundo ver aí? Você está conseguindo ver? Então vamos ler no 3? 1, 2, 3, que diz: servindo ao mal desde o início dos tempos. Quem é que serve ao mal desde o início dos tempos? Você pode até falar bem assim: pastor, você está vendo coisas onde não existe. Esses desenhos, os filmes, e eu vou te mostrar daqui a pouco isso, quando eles são criados, eles não são criados só para entreter uma pessoa, eles não são elaborados somente para trazer diversão ao coração. Você vai ver que tem uma doutrinação por trás. Até o final você vai ver como é que o inimigo tem trabalhado com tudo isso. Esse outro desenho aqui é um desenho que você conhece possivelmente, Frozen. Antes de falar dela, deixa eu te perguntar aqui: quem aqui conhece a religião neopagã dos Wiccas? Levanta a mão rapidinho. É uma religião que cada dia tem ganhado muitos adeptos no Brasil. Em especial, é um legado do Harry Potter, que é um tema para um outro momento. Mas a religião dos Wiccas é a religião dos bruxos, dos magos e dos feiticeiros. Eles têm inclusive uma escola em São Paulo, lá em Santo André. A diretora da escola é a Tânia Gori, e ela tem uma formação acadêmica apenas. Sabe qual é a formação dela? É em teologia. Centenas de jovens adultos vão para essa escola ano após ano para serem preparados, para serem bruxos, magos, feiticeiros. E nessa religião neopagã, eles têm a parte teórica e a parte prática deles. Eles vão para dentro da floresta, porque eles adoram o ar, o fogo, o equilíbrio da natureza, segundo eles, e ali eles fazem a sua adoração no meio da floresta. Pois bem, o desenho da Frozen, para você ter uma ideia, a Elsa, ela acerta uma magia na sua irmã mais nova,
Os seus pais pegam a sua irmã e levam para dentro de onde? Da floresta. Para você ter uma ideia, todo desenho animado que é transformado em filme, que tem magia, você pode perceber uma coisa: todos eles, o contexto é dentro de uma floresta. Não é nada subliminar que eu estou falando, é só você pegar e identificar de um por um. O contexto vai ser dentro de uma floresta. Pastor, por quê? Porque eles estão fazendo a sua adoração ali. Se você não vai lá, eles vão até você. Não tem aquele jargão que diz: se Maomé não vai à montanha, é mais ou menos nessa direção aí. Vamos continuar aqui. Está aqui, ó. Um outro também que tem magia. Deixa eu te perguntar, o contexto é aonde? É aonde, irmãos? Até um tempo atrás, quando aparecia uma bruxa em um filme, todo mundo saía correndo com medo. Mas agora, segundo o padrão de beleza hollywoodiano, eles estão colocando as mulheres mais belas que tem. E agora a bruxa que era há um tempo atrás a vilã, agora ela passa a ser o quê? A heroína. Na nossa geração, o mal se tornou bem, o vilão se tornou herói, o herói se tornou vilão, está tudo bagunçado. Outro dia foi lançado esse filme aqui, que possivelmente talvez alguém aqui assistiu. No trailer do filme estava assim, ó, são palavras do trailer: se o bem ou o mal não estão bem definidos, se não há heróis ou vilões definidos, se a moral caminha sobre a corda bamba, de que lado o público vai ficar? Batman ou Superman? E no trailer desse filme foi chamado de muitas coisas e muitas vidas. Ele fala, Ruan, Christian e quem mais? Eles estudam a Bíblia, mas eles interpretam como eles querem. É desse jeito. Por isso que a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: as más companhias pervertem os bons costumes. As más companhias pervertem os bons costumes. Até um tempo atrás, um dos maiores perigos de influência negativa estava na rua, estava na escola, mas como disse outro dia o pastor Josh McDowell, ele falou: a perdição dos nossos filhos pode estar a uma distância de um clique. Os nossos filhos hoje, eles podem se perder debaixo dos nossos olhos. Os nossos filhos na nossa geração podem se perder dentro da nossa casa, dentro dos quartos. As más companhias pervertem os bons costumes. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa: você teria coragem de deixar o seu filho sozinho em uma praça pública, sabendo que ali naquela praça tem boca de fumo, tem prostituição, tem viciados em drogas? Você teria coragem de deixar a sua criança naquele ambiente? Pois é, amigos, mas é isso que nós fazemos quando nós deixamos os nossos filhos expostos, sem um filtro, com o celular, com um tablet na mão. Ele é uma vítima muito fácil com o celular na mão. Com muita sinceridade, se nem eu e nem você conseguimos organizar nossa vida com o celular direito, imagina as nossas crianças. E o inimigo, ele tem um plano-chefe, e o plano-chefe dele, sabe qual é? É sabotar e acabar com uma profecia. Essa profecia, ele vai fazer de tudo para não chegar na sua casa, porque é para a tua família, é para os teus filhos. A palavra de Deus diz, no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 8, e depois disto, derramarei do meu espírito, sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas
profetizarão. Diga amém em nome de Jesus. O profeta Joel está dizendo que também vai chegar um tempo onde Deus vai levantar uma geração de filhos. Esses filhos, eles vão profetizar, eles vão evangelizar, eles não vão ter vergonha de andar com a Bíblia e pregar para as pessoas. Eles iriam se levantar como geração eleita. Eles iriam entregar para esse mundo a última mensagem de salvação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas o inimigo, ele sabe dessa profecia aí que você está vendo. Ele vai fazer de tudo para não chegar na sua casa. Por isso que Deuteronômio capítulo 7, versículo 26 diz: não meterás coisa abominável em tua, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela, de toda detestará e de toda abominará, pois é o que? Amaldiçoado, é o que diz a palavra de Deus. O inimigo, ele tem a sua forma de trabalhar com as crianças, com os jovens, mas ele também sabe trabalhar com o público adulto. Ei, minha irmãzinha noveleira, chegou a tua vez agora. Para você ter uma ideia, a novela, ela tem um poder tão grande, ela tem um poder tão grande, que estudos revelam que as novelas têm sobre as mulheres o mesmo efeito que a pornografia tem sobre os homens. Outro dia, foi feita uma pesquisa pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Olha aí, ó. Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sugere uma ligação entre as populares novelas de onde? Da TV Globo, e um aumento no número de divórcios no Brasil. O contexto da novela é separação, não tem para onde correr, é a destruição das famílias. Vou passar esse vídeo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de... Deixa eu te falar, um transformado, ele não se conforma. Diga glória a Deus. Ele não se conforma. E eu quero finalizar com vocês falando sobre o último tema. O Davi fez um voto com ele mesmo. Salmo 101:3, a palavra de Deus diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. E eu quero aqui finalizar com vocês falando sobre esse último tópico, que é sobre os games. Vai ter um vídeo, ele está um pouquinho alto, só baixa um pouquinho, que ele geralmente é um pouquinho alto. E esse vídeo aqui é o que tem acontecido de forma muito natural, infelizmente, aqui no Brasil. Não é um caso isolado, e isso tem acontecido de forma recorrente aqui no Brasil. Olha aí, deixa eu mostrar para vocês. É um caso de um garoto, Marcelo Perseguini, 13 anos de idade. Olha o que ele fez com a sua própria família. Olha aí. O perfil de Marcelo Perseguini está sendo montado com base nos depoimentos de colegas de escola, e os detalhes revelados nos últimos dias chamam a atenção. O Departamento de Homicídios descobriu que Marcelo convidou amigos para formarem um grupo chamado de mercenários. Segundo os depoimentos, as regras eram claras. Quem entrava não podia... Olha só. Como no videogame, o objetivo principal era conseguir energia, e isso só seria possível matando os alvos, os pais. A inspiração do grupo, Assassin's Creed, é um jogo. Outro detalhe que chamou a atenção: 13 anos,
e foi uma tragédia horrível dentro da sua própria casa. Esse game aqui é muito conhecido, GTA. Quem conhece sabe muito bem, quem sabe manipular, quem sabe jogar. Aí você pode matar, roubar e destruir, é a mesma obra do diabo. Aqui nesse videogame, quem sabe, ali o jogador consegue usar droga ali no videogame, tem relacionamento homoafetivo, tem prostituição, uma série de coisas nesse game aí. Esse outro aqui também, Free Fire. Eu não quero falar sobre ele, eu só quero falar sobre o efeito desses games. Outro dia, um pai filmando a sua criança jogando esses games violentos. Olha o que ele filmou. Olha o que ele filmou. Uma criança jogando game violento. Olha o que ele filmou. Por isso que David Grossman, ele falou bem assim: nossos filhos estão aprendendo a matar e a gostar disso. Nossos filhos estão aprendendo a matar e a gostar disso. Deixa eu adiantar aqui para você. A polícia descobriu que o menino Marcelo fez o seguinte. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, a palavra de Deus diz, tem negado a fé, e é pior do que? É pior do que o descrente, é pior do que o infiel. Um dos teólogos contemporâneos, pastor John Piper, um outro dia ele escreveu de forma muito sábia nas suas redes sociais, ele falou: olha, uma das maiores utilidades do Twitter, Facebook, pode colocar aí as redes sociais, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Nós temos tempo, é só você pegar a quantidade de tempo que você passa no seu celular. Tem um pastor aqui no Brasil, Fernando Iglesias, que ele compôs uma música muito bonita, e nessa música, o refrão, ele fala bem assim: nós estamos lutando contra um inimigo que já foi derrotado, e mesmo assim estamos perdendo para ele. Porque a nossa geração é uma geração de navegadores, mas Deus quer levantar uma geração de intercessores. Diga glória a Deus. Nós não podemos mais perder para o inimigo que já foi derrotado. Nós temos que tomar posse da nossa bênção, mas ela vem por meio da oração, em nome de Jesus. Pastor Linaldo Renovato, da Assembleia de Deus, lá em Parnamirim, tive o privilégio de ministrar na igreja dele. Ele disse assim: as crianças, elas são alvos prediletos do diabo. Ele quis matar os meninos de Belém, visando quem? A Jesus. Mas graças a Deus, o seu plano foi frustrado, pois os pais de Jesus obedeceram à direção divina, tirando para bem longe aqueles que queriam destruir a sua vida. Era o projeto Herodes, e esse projeto continua em vigor. O diabo não brinca, ele está investindo pesado para acabar com nossos filhos, para acabar com essa semente que Deus colocou na nossa vida. Ele quer fazer de tudo para acabar, como na geração de Josué, que os pais fecharam a Bíblia e perderam a sua geração. Os pais, eles não puxaram as rédeas para si. Se hoje na nossa geração, nós os pais, que Deus nos deu essa responsabilidade, se nós abrirmos mais a palavra de Deus com nossos filhos, se orarmos mais com eles, se dedicarmos mais tempo para passar com eles junto com Deus, eu creio
que vai se levantar uma geração poderosa em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o missionário Elias. Nós apresentamos pela manhã, e eu quero apresentar bem rápido para vocês. Essa Bíblia que vocês estão vendo aí, é a Bíblia Ilustrada da Família. É uma Bíblia muito bonita. É uma Bíblia, pode mostrar para a igreja, por gentileza, Elias? É uma Bíblia que vem em 6 volumes, toda ilustrada, colorida, folha de papel crochê. Nessa Bíblia você vai ter aplicação bíblica, contexto bíblico, você vai ter aqui significado de palavras difíceis. Aqui nessa Bíblia você vai ter curiosidades bíblicas. É basicamente um curso teológico, amém, irmãos? Vem com quase 1000 páginas, vem com mais de 400 histórias da Bíblia. É uma Bíblia que vai endossar o seu estudo com a sua criança. Você escolhe um momento durante o dia, em especial as primeiras horas do dia. Você pega a Bíblia, você lê uma historinha com a sua criança, você ora com ela, abençoa o dia dela e o culto está feito. Essa semente vai ser guardada no coração dessa criança, em nome de Jesus. Junto com esse material, nós temos o livro Filhos Vencedores. Esse material que vocês estão vendo aí, é um material para você investir também na vida do seu filho, desenvolvendo o caráter e a personalidade dele, da autora Nancy Van Pelt, muito importante para a educação dos filhos. Esse outro aqui é o livro Felizes no Amor, os segredos da vida 2. Nesse material aqui você vai ver o seguinte: os pilares que sustentam um casamento. Eu não sei se você sabe, mas uma das principais perguntas que um terapeuta faz para alguém que entra em crise dentro da sua sala é a seguinte pergunta: quantos livros vocês já leram sobre relacionamento? E pasme, sabe que a maioria responde? Nenhum. Por isso que Oséias, ele falou de forma muito sábia: o meu povo está perecendo por falta de Wi-Fi, não é isso? O meu povo está perecendo por falta de Wi-Fi, por falta de conhecimento. É um material para você abençoar a sua família. E o último que eu quero apresentar aqui para vocês é o livro Mente Positiva. O doutor Julian Melgoza, nesse livro, ele vai trabalhar sobre os problemas psicossomáticos, ansiedade, depressão, insônia, transtornos, uma série de coisas. É um material fantástico, extraordinário. E esse material, nós queremos ter o privilégio de estar visitando a sua casa, a sua família, estar orando com você. Nós vamos marcar o melhor horário. Os nossos missionários, eles vão passar um papel para você, e nesse papel você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu endereço, o contato seu, e então, no final aqui do culto, nós vamos estar ali. Você entrega para a gente o papel, que a gente vai a partir de amanhã ligar e ver o melhor horário para a gente visitar você, tá orando com a sua família e também tá levando essa bênção para abençoar a sua casa em nome de Jesus, tá certo? Eles vão passar, só levanta a mão cada representante de família, por gentileza, e eu quero aqui apresentar o último vídeo para a gente finalizar. Que eles vão, enquanto eu vou passando o vídeo, você pode ir passando. Eu quero apresentar esse último vídeo aqui para vocês, e aqui a gente finaliza. Esse homem que vocês estão vendo aí é Derek Redmond. Derek Redmond, um corredor profissional. Ele estava se preparando para as Olimpíadas de Barcelona. Ele era o favorito para aquela corrida, ano de 1992, Olimpíadas de Barcelona. Esse homem, ele se preparou, ele treinou, ele queria chegar lá e dar o melhor de si. A multidão que estava ali
eram mais de 65 mil espectadores, sabiam que ele iria vencer, ele era o favorito, era o melhor para aquele momento. Deram a largada, ele tinha que correr 400 metros rasos, mas faltando 250 metros, Derek Redmond, ele sente uma forte dor na sua perna direita. Essa dor o obrigou a estacionar no momento que ele mais queria correr. Agora imagina, a multidão que colocou toda uma expectativa nele, que já sabia que ele iria vencer, mas na metade do caminho, aquele homem vai ao chão. Derek Redmond, ele tinha algo em seu coração. Ele falou bem assim: olha, se eu vim aqui nessa corrida, eu vou lutar até o final. Então Derek Redmond se levantou, mesmo com pouca força. A multidão que presenciou aquela cena se levantaram juntos, aplaudindo e dizendo: vai Derek Redmond, estamos aqui torcendo por você, não desista. Mas talvez sozinho como ele estava, sem força, abatido, debilitado, talvez ele não iria conseguir cruzar a linha de chegada sozinho. Foi então que alguém saiu da zona de conforto, alguém deixou o seu lugar, alguém deixou o anonimato e foi ajudar esse homem no momento em que ele mais precisava da ajuda de alguém. Sabe quem foi ajudá-lo naquele dia? O seu pai, Jim Redmond. O seu pai se levantou do seu lugar, foi lá para ajudar o seu filho. E para aquela grande multidão, no ano de 1992, Olimpíadas de Barcelona, era como se os dois tivessem chegado em primeiro lugar, porque eles não desistiram da corrida, eles foram até o final. Eles foram até o final. A palavra de Deus diz: a ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Esse pai, ele só parou quando ele cruzou a linha de chegada com o seu filho. Quem é que entendeu, diga glória a Deus. Essa é a nossa missão, essa é a tua missão em nome de Jesus. Deus quer levantar pais aqui na CB Paz, que corram ao lado do seu filho. Deus quer levantar pais aqui, em especial o pai que puxa as rédeas para si, que tem uma liderança mais espiritual dentro da sua casa, que prepare mais o seu filho para a volta de Jesus. E eu creio que o ano de 2025 para CB Paz vai ser diferente em nome de Jesus. Eu creio que vai ter mais pais aqui nesse lugar, que vão sentar com seus filhos para doutrinar, que vão sentar com seus filhos para estudar, que vão sentar com seus filhos para dizer: olha meu filho, o caminho é esse, vamos caminhar por ele juntos. Eu quero cantar só uma parte de um louvor com vocês. Será que dá tempo? Eu cantei de manhã, e nós vamos orar para que Deus faça esse milagre na nossa vida, para nossa casa ser uma casa de bênção, para nossa casa ser reconhecida, não por ser um lugar próspero financeiramente, mas por ser um lugar de paz, de oração, um lugar de milagre da presença de Deus. Então, ao nós começarmos a cantar, eu queria que você segurasse a mão do seu filho e da sua filha. Se não estiver aqui, segura a mão do seu esposo, da sua esposa. E eu queria até mesmo que você profetizasse, se não tem ninguém aqui da sua família, que você segurasse ao lado, porque um dia eu creio que ele vai estar aí em nome de Jesus. Então nós vamos cantar essa música, Casa de Bênção. E você vai profetizar nessa noite sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai declarar nessa noite que a sua família pertence a Cristo. Você vai declarar nessa noite: Senhor, eu quero ser um pai diferente. Eu quero destinar mais tempo para minha casa, para o meu filho. Eu quero ensinar mais ele o caminho que ele deve andar.
se esse é o desejo do teu coração, você vai cantar com a gente. Casa de bênção. Faça do meu lar, Senhor, uma casa de bênção. Uma casa de bênção. Glória a Deus. A minha casa será Minha casa será um pedaço do céu. nela estarão reunidos Nela estarão reunidos adoradores. adoradores. Glória a Deus. Eu creio, Senhor, que só exalta o bom Deus verdadeiro. Fala, minha casa será Minha casa será reconhecida, um lugar de milagres como um lugar de milagres e oração. Jesus vai ter prazer em ficar. onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Declare ao Senhor: Jesus, faz do meu lar, Senhor, Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. faz do meu coração Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Senhor, a casa é tua pode pra ficar e nunca mais. e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber, nunca mais. nunca mais saberá viver sem ti. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo e bom Deus, nós louvamos o teu nome nesta noite, porque a gente viu, Senhor, que o inimigo não está brincando. A gente viu, Senhor, que o inimigo ele é intencional, que nada é feito apenas para entreter, para divertir. É feito, Senhor, para doutrinar. É feito, Senhor, para tirar o foco das nossas crianças, dos nossos filhos. Mas nós suplicamos a Ti nesta noite, bom Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a ver como é que estão as nossas prioridades. Nos ajuda, Senhor, a ver, porque talvez nós estamos tendo mais êxito fora, mas o nosso lar, o recinto mais sagrado dessa terra, não está tão bem, Senhor. Nós suplicamos a Ti que a plenitude do Teu Espírito alcance os nossos filhos, que eles se levantem para profetizar, que o Pai que está aqui me escutando nessa noite, que Ele tome, Senhor, em suas mãos a liderança espiritual que o Senhor entregou para Ele, para chamar os seus filhos, para orar por eles, clamar por eles, ensinar no caminho em que eles devem andar. Dá-nos sabedoria dos altos céus, Senhor, porque nós não queremos falhar na nossa missão como Pai, Senhor. Nós queremos lançar essas flechas na direção certa, na direção de Jesus Cristo e da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sermos um bom arqueiro. Nos ajuda, Senhor, a colocar ordem na nossa casa. Nos ajuda, bom Pai, a termos mais autoridade espiritual dentro da nossa família, a orar com a nossa esposa, a orar com o nosso esposo,
que cada família aqui nesta noite seja blindada pelo Senhor Jesus, que nenhum dardo inflamável do maligno alcance a nossa família. Eu oro pelo ministério do pastor Coca, continua conduzindo ele, o seu ministério, o seu lar, a sua casa, a sua visão, que a cada dia a CB Paz seja um lugar de restauração, de recomeço, de edificação de famílias. Eu entrego, Senhor, esse ministério nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus e todos digam: louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor Coca, Deus seja louvado. Deus abençoe, querido.